Bom, vamos lá. Vamos fazer a aplicação de 6 laminados cerâmicos na técnica sobre refratário. São 6 facetas em cerâmicas. Aqui já estão os troquéis sinterizados, hidratados, prontos para a estratificação da cerâmica. Nesse caso, nós vamos utilizar uma cerâmica da GC, a Initial MC. Essa aqui é uma cor para dentes clareados. A escala de referência, essa é um BL1, uma dentina BL, ou seja, uma dentina Bleach na cor 1, Bleach 1, que seria referente à escala comum de dentes Bleach, o BL4. Na Evoclar, essa numeração, o BL1 é o mais claro. Na Initial é o contrário. O BL1 é o mais escuro dos Bleaches, que é o BL. O BL1 é referente, é compatível com o BL4, que é, vamos dizer assim, um tom mais claro do que o B1. Então, numa escala decrescente da escala Vita, o B1 é o mais claro. E depois, já os dentes clareados, vem o BL4, BL3, BL2, BL1. A Initial tem o BL3, que é o mais claro, esse o BL2, que é o intermediário, que seria equivalente ao B3, BL3, e o BL1, que é equivalente ao BL4. Tá? Então, essa aqui é uma dentina. Nós vamos aplicar a primeira camada de cerâmica, que nós chamamos de wash, com dentina. Pelo fato desse caso, nós fizemos o planejamento, fizemos o enceramento, e esse paciente tem um dente com a cor A3, mais ou menos. Foi clareado, ficou entre A2, A3, um pouco mais claro. Então, como nós queremos bloquear o remanescente um pouco, nós vamos já iniciar com dentina. Até mesmo porque nós temos uma espessura de aproximadamente 0,8 do milímetro, de acordo com o planejamento da faceta. Vai ficar aproximadamente com 0,8 no terço médio, ou 1 milímetro na incisal, no final do preparo pela incisal, até mesmo porque nós estamos aumentando o comprimento desse dente, que é uma das razões pela qual nós vamos realizar esse trabalho. A intenção é aumentar o tamanho do dente e fechar alguns diastemas. Então, por esse motivo, foi feito um preparo bem conservador, até mesmo que nós vamos trabalhar um pouco por acréscimo, e vamos iniciar a aplicação com dentina com a intenção de bloquear um pouco da cor desse remanescente. Então vamos utilizar uma dentina BL, e a expectativa é que fique entre BL1, que seria o BL4, né? Entre BL1, BL4 e o B1, aproximadamente. Até mesmo porque nós vamos utilizar a dentina ao invés de usar outro tipo de cerâmica na base. É comum em laminados utilizar já uma cor de esmalte, para iniciar já com esmalte ou com clear. Nesse caso, quando nós queremos fazer uma interação do laminado com o remanescente. Porque o remanescente tende a influenciar na cor do laminado. Porém, como nós queremos bloquear a cor desse laminado, nós vamos já iniciar com dentina. Em casos extremos, nós podemos até iniciar essa aplicação até com dentina opaca, quando é o caso. Não chega a ser esse caso aqui de a necessidade de aplicar a dentina opaca. Mas já em outros casos, que tinha inclusive algumas manchas no dente, nós iniciamos a aplicação da dentina com uma dentina opaca, às vezes até um modificador de dentina, com a intenção de bloquear alguma mancha que tem no remanescente, ou até mesmo equilibrar as cores do remanescente. Muitas vezes um remanescente de uma cor, outro de outra. Então, nesses casos, você pode iniciar com uma dentina opaca, para que você consiga fazer o equilíbrio da cor do remanescente. Isso já iniciando pelo wash, que é a camada mais fina, que vai promover a união da cerâmica com o refratário nesse momento. Nós precisamos que essa cerâmica fique aderida ao revestimento, para que nós possamos, em cima dessa camada, aplicar a cerâmica. Como já foi dito, o refratário, o troquel de refratário,
é que vai promover a sustentação dessa cerâmica no processo de cocção, de queima dessa cerâmica no forno. Nós não temos aqui, nesse caso, vamos dizer assim, uma subestrutura de cerâmica com um intervalo de fusão mais alto, ou até mesmo de uma subestrutura metálica ou de zircônia, onde ela faz a sustentação da cerâmica durante o processo de cocção, de queima. Aqui o que promove essa sustentação da cerâmica, essa estabilização da cerâmica numa determinada forma interna é o refratário, porque ela vai aderir, né, esse troquel de refratário foi tirada uma cópia do troquel de gesso. Então ele que vai promover essa estabilidade da cerâmica durante o processo de queima. E vamos também fazer uma cromatização, ou seja, só adicionar aqui nessa cerâmica, que já é uma dentina no caso, um pigmento para facilitar o contraste de cor da cerâmica com o revestimento. Então esse pigmento da Smiline, que é o Color of Da Vinci, ele cromatiza a cerâmica nesse momento aqui. Ele é um pigmento orgânico que ele vai evaporar, é importante agitar ele antes. Ele vai evaporar durante o processo de queima. Ele não vai interferir na queima da cerâmica, aliás, no resultado de cor da cerâmica. É só para facilitar a visualização. E ele deve ser misturado a cerâmica aos poucos e numa quantidade mínima, pois o mesmo ele interfere. Se você colocar uma quantidade grande desse material na cerâmica, ele muda muito a consistência da cerâmica para aplicação, e também o excesso desse material pode causar outros problemas na cerâmica, como mudança até influenciar na cor da cerâmica, no resultado final. Ele não é muito recomendado para cerâmicas de baixa fusão, né? Essa cerâmica, como ela tem um intervalo de fusão um pouquinho mais alto, de 900 graus, e a queima dela já inicia a 580, então nós vamos fazer uma manutenção de pré-aquecimento, um pouco mais lento no início, para evaporar esse corante. Pois se você misturar ele na massa e não fizer uma pré-queima adequada, já aconteceu o caso, ficou todo cinza a cerâmica, ele interfere na cor da cerâmica, então ele tem que ser bem evaporado. Mas isso quando, numa porção dessa aqui, por exemplo, você misturar aí 3 gotas dele. Você vê que aqui eu coloquei, vocês puderam observar que aqui eu apliquei uma gota mais ou menos, só uma gotinha, nessa porção de cerâmica. E para manter a umidade dessa cerâmica, no caso, quem aplica a cerâmica com a pedra de ágata, que não seja engodê úmido, pode ser feito com um guardanapo de papel umedecido, encosta aqui na cerâmica, que por capilação ele vai manter a cerâmica hidratada. O troquel tem que estar bem hidratadinho. Eu prefiro para a aplicação dessa primeira camada, de modo geral, para a confecção de laminados, eu prefiro utilizar um pincel menor, um pincel mais fininho. Até mesmo porque, pelo fato de eu utilizar aqui porções menores de cerâmica. Após promover uma pequena vibração, observa que é uma camada fina de cerâmica, é o suficiente para fazer o wash. É uma películazinha.
Eu sempre evito secar a cerâmica, nessa fase pelo menos, com um papel direto na cerâmica. Sempre desidratar ela ou secar através do refratário. Ó, que ela secou, para não ficar escorrendo. Vou posicionar aqui na mesinha de queima. Sequência de aplicação, eu faço sempre pelos términos, vou preenchendo com cerâmica toda a área vai ser coberta pelo laminado, pela faceta aqui no caso. E por último, faço o preenchimento aqui da região central. Assim eu consigo controlar bem a umidade aí, controle de umidade de toda a área. Essa camada, ela tem que ser uma camada bem fina. Faz uma vibraçãozinha, ó. Olha que interessante. Faz a secagem, sempre através do refratário. Então nós já iniciamos aqui com a dentina. Esse processo de aplicação, a nossa intenção é bloquear o remanescente, a cor do remanescente. Então nós já estamos fazendo aqui o wash, que é a primeira camada, que vai promover a união da cerâmica com o revestimento, já com dentina. Evitar que a cerâmica ultrapasse a linha de término, no qual nós fizemos já um planejamento dessa linha de término. Então mesmo no wash eu já vou controlando aqui para que essa cerâmica não ultrapasse esse planejamento que nós fizemos aqui inicialmente. Depois você vai ter que recortar ela e gera mais trabalho, né? Em seguida eu vou fazer agora a primeira queima, primeiro processo de cocção da cerâmica, que é a primeira camada, que é o wash. Essa primeira queima, a temperatura final, para esta cerâmica nós vamos usar uma temperatura final de 950 graus. Ela, em média, a queima dessa cerâmica é em torno de 900 graus, dependendo de cada forno. Vou colocar no forno aqui para fazer a queima.
Em média, ele absorve 30 graus da temperatura, pelo volume do refratário, da mesinha de queima. Então, é necessário fazer uma queima 20 a 30 graus acima. Agora, nós já temos os troquéis de refratário com a primeira camada de porcelana, que é o wash, né? Já iniciamos essa primeira camadinha de porcelana com uma dentina. Aqui está o resultado da primeira queima, que é o wash. E nessa sequência, nós vamos aplicar uma segunda camada de cerâmica, que é uma camada de compensação. Porém, se caso o wash apresentar alguma bolha, alguma trinquinha, então é necessário fazer uma segunda queima de wash. Então, tampa essa bolinha. Podem observar que a cerâmica ficou toda bem coladinha no refratário, sem bolhas, ficou bem certinha. Mas pode acontecer de dar alguma bolinha, aparecer alguma bolinha, ou até mesmo alguma rachadurazinha, dependendo da extensão do laminado. Ou isso também acontece um pouco, às vezes, em molar, né, fazer um lay quando as peças são mais extensas. Nesse caso ficou tudo certinho, não teve nenhuma observação nesse sentido. Agora, partindo para a segunda camada de cerâmica, é necessário que nós façamos algumas observações com relação ao planejamento. Vou posicionar os troquéis aqui no modelo. Nesse momento a gente já pode fazer uma avaliação do que nós planejamos com relação ao caso. Esse aqui é o modelo inicial, onde o paciente tem os dentes mais curtos e escurecidos, então foi feita a opção de fazer facetas. Foi feito um preparo bem conservador, para que pudesse fechar esses diastemas aqui, ganhar um pouquinho de espaço com relação ao volume, para cobrir esses dentes, que eles apresentam com uma cor A3, A3,5, com a intenção de deixar eles entre um B2, entre um A1 e A2, mais ou menos. Fizemos o enceramento, esse enceramento foi para a boca, com mocap, foi aprovado o comprimento, tamanho e formato, foi feito um molde direto na boca desse enceramento e fizemos uma muralha desse enceramento. E essa muralha nos mostra aqui o quanto foi aumentado nesses dentes, né? Qual a modificação? Foi feito um acréscimo de aproximadamente 2,5 mm a 3 mm de comprimento, 2 mm de comprimento nos dois centrais, um pouquinho menos nos laterais e bem pouquinho nos caninos. Tá? Dessa forma, agora nós podemos posicionar a muralha aqui no modelo que está troquelizado, com os preparos. O desgaste foi bem conservador, onde foi feito um pequeno ajuste só na borda, mudando um pouquinho a inclinação para ter uma transição aqui, não ficar esse ângulo vivo aqui dessa região aqui da borda. Então foi feito um pequeno desgaste, inclinando a borda só, para que tivesse uma transição da cerâmica com o remanescente. Agora, com esse espaço que nós temos aqui, nós vamos fazer uma camada de compensação de cerâmica com a própria dentina. Nesse caso, nós inseramos no mocap, foi feito até segundo pré, mas por opção de escolha do paciente foi feito então um acerto para fazer as lentes nossas facetas só de canino a canino. Sendo assim, nós vamos observamos que o canino, aqui o 13, é bem menor do que o 23. Então ele vai receber uma pequena camada de cerâmica, de dentina, para que nós possamos fazer uma compensação, para equilibrar essas bases aqui e deixá-las com tamanho mais aproximado, para ter um comportamento óptico
mais semelhante com relação à cor. Nós vamos usar a mesma cerâmica, que é uma dentina BL1, no caso que é o correspondente ao BL4. Aqui é o restante que sobrou do wash. Vamos acrescentar aqui um pouco de cerâmica. Para fazer uma dentina aqui de compensação. Misturar ela aqui com o líquido de modelar da própria cerâmica. E adicionar aqui uma gota de corante para facilitar a visualização da cerâmica no refratário. Lembrando que é importantíssimo controlar a quantidade desse corante, evitar excesso de corante, pois isso pode interferir no resultado da cerâmica, até da consistência para a estratificação. A cerâmica pode ser também colorida nessa fase com um lápis aquarelável. Mais uma gotinha aqui de líquido de modelar. Fica numa consistência bem interessante. Encostar ela aqui nesse papel para manter a umidade da cerâmica. Acrescentar aqui um pouquinho de água no papel, que ele vai por capilação controlar aqui a umidade da cerâmica. Com relação à muralha, nós vamos usar essa muralha como auxiliar para a estratificação. E para evitar que a cerâmica grude na muralha, vamos usar aqui um líquido de um separador, que é um isolante para cerâmica. Passa uma quantidade bem pequena mesmo, só para isolar aqui a muralha. Evitar excesso desse material também. Esse é um excelente isolante para cerâmica da Evoclar, muito bom. Dessa forma, agora com orientação da muralha, vamos aplicar aqui uma quantidade de cerâmica para fazer uma compensação desses remanescentes aqui. Esses troquéis já foram hidratados. Após cada queima, é importante hidratar os troquéis, manter eles hidratados. Outra coisa bem interessante e necessário é, nessas primeiras camadas de cerâmica, evitar uma camada muito espessa de cerâmica, porque a contração da cerâmica pode vir descolar a outra porção de cerâmica que nós estamos aplicando. Então, sempre evitar uma quantidade muito grande aqui, só a mesma compensação. E essa cerâmica ela vai lá encostar lá na muralha, aumentando aqui o comprimento do remanescente. Nesse caso, como não tem remanescente assim com discrepâncias muito grandes de tamanho, é mais tranquilo. Mas em alguns casos a gente tem que fazer, às vezes, mais de uma queima para compensar o tamanho dos remanescentes. Observa que a cerâmica ela vai até encostar na muralha, lá na palatina, já prevendo aqui o espaço para fazer uma camada de efeito e também a cobertura com esmalte. Então essa camada de dentina tem que ser o final dela aqui na borda, uma camada bem fina mesmo. Tem que terminar bem fininho,
Mas na hora que nós removermos a muralha aqui, vai ser possível observar esse detalhe da espessura da dentina aqui na borda incisal. À medida que a dentina vai se aproximando aqui da borda incisal, ela vai ficando bem fininha mesmo. Até mesmo porque em muitos casos nós temos uma borda incisal com 1 milímetro ou menos de espessura no sentido do vestíbulo lingual. Então, se você tem uma borda incisal de 1 milímetro de espessura ou menos, a dentina tem que ficar bem fininha para que nós possamos cobrir essa dentina com esmalte na vestibular e na lingual. Nesse canino a quantidade de cerâmica já vai ser um pouco menor, pois a espessura da faceta aqui também vai ser menor. Curioso que esse paciente ele tem um canino bem mais largo do que o outro. A gente já aumentou um pouco a espessura do outro com a dentina. E esse aqui nós vamos colocar aqui, aplicar uma camada bem fininha de cerâmica nesse canino, de dentina, para sobrar espaço aí para trabalhar com esmalte. Vou pensar aqui um pouquinho do volume nesse outro canino, aumentando ele aqui um pouquinho. E fechar esses diastemas nas proximais com dentina. Vou aproximar aqui a dentina nas proximais. Sempre esse contato proximal aqui é interessante fazer com a dentina. Para evitar o black space, né? Então, dessa forma, nós já fazemos esse contato aqui com a dentina. Dá uma secadinha bem de leve aqui na cerâmica. E remover a muralha. Olha aí que interessante. E agora, fazer aqui os acabamentos da dentina, observando que essa borda, ela fica encostada lá na palatina e bem fininha. Ela tem que terminar bem fininha aqui, ó. Tirar o excesso aqui da palatina. Para controlar a umidade da cerâmica aqui, evitar jogar água na cerâmica, para que hidratar ela novamente, utilizar o próprio refratário, que é essa porção palatina, e umedecendo o refratário, ele vai absorvendo a água e hidratando a cerâmica, para que a gente possa manipular ela aqui. Sempre observar a espessura da borda dessa dentina, o mais fininha possível. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui com alguns efeitos de mamelos posteriormente. Fazer uma correção aqui para equilibrar a anatomia dessa dentina.
Imaginando que agora nessa construção de dentina, mas por compensação, mas já vamos trabalhando aqui os lóbulos, anatomia dos lóbulos. Sabemos que nós temos aqui o lóbulo distal, então já vamos anatomizando aqui essas porções aqui aos poucos, já anatomizando os lóbulos. Lóbulo mesial. Trabalhando aqui os lóbulos também no 11, elemento 11. Dessa forma, nós já vamos observando aí o formato anatômico dos lóbulos aqui em formato de triângulo, né? E com espaço nas proximais, tanto no elemento quanto no outro, para fazer as áreas de absorção de luz, já anatomizando isso na dentina. Essa dentina é interessante que ela fique um pouco irregular. Da mesma forma nos laterais. Fazer uma área de absorção de luz aqui nas proximais, onde a gente vai colocar uma massa de absorção. E já fica evidente aqui o lóbulo na mesial do lateral e na distal um pouco menor. Já direcionando o eixo axial desses dentes com essa parte dentina da parte interna. Fazer aqui um lóbulo mesial do canino, um pouco mais baixo. Muito bem. Dessa forma, nós fizemos já uma camada de compensação de cerâmica em todos os elementos. Vamos remover todos eles e fazer a primeira queima da cerâmica já, né? A segunda, né? A primeira nós fizemos o wash. E já nessa segunda queima aqui uma queiminha de compensação aqui da dentina. Sempre observando a borda da dentina bem fina, inclinada para a lingual e com a evidência já dos lóbulos mesial e distais, já para dar um pouco de sustentação para as outras queimas posteriores. Aqui, como tem um diastema um pouco maior, vamos fazer um pouquinho de acréscimo aqui já. Nesse lateral. Pronto. Agora que nós já anatomizamos aqui essa primeira queima de compensação da dentina, observando os detalhes dos lóbulos, novamente, lobo mesial e distal, com formato de pirâmide, para que nós possamos fazer uma área de absorção de luz aqui já na dentina e o eixo axial desses lóbulos, imaginando continuidade da raiz nesse sentido já. Ó. Inclusive os laterais, a presença aqui de um início do lóbulo do canino aqui, e a cerâmica ela está unida nos pontos de contato. Isso faz um controle de umidade de modo geral nos elementos. E já começamos a fazer aqui o preenchimento dos espaços dos diastemas, e esses diastemas
eles precisam ser preenchidos com dentina. Nessa fase, se for necessário hidratar a cerâmica, sempre hidratar pela palatina, como eu já disse antes. Nunca molhar a cerâmica, jogar água na cerâmica com o pincel. Também pode ser usado um jatinho de água, mas um pouco distante da cerâmica, uma nuvenzinha para hidratar. Nessa fase a gente vai pegar com o auxílio de uma lâmina, recorta aqui cada elemento, separando eles. Remove aqui o troquel. Essa pinça curva, ela facilita bem esse trabalho. E agora fazer aqui pequenos ajustes anatômicos aqui, ó. Anatômicos não, ajuste de continuidade aqui da cerâmica com alguma porçãozinha que ficou uma falhazinha ou um excesso. Fazer esse ajustezinho aqui no ponto de contato, às vezes estender um pouquinho mais. E sempre deixando a cerâmica assim, essa parte da dentina com uma certa irregularidade, sempre deixando essa dentina na vestibular e até nas proximais com uma certa irregularidade para promover uma difusão da luz, né? Posicionar aqui na mesinha de queima, recorta aqui o outro elemento. Fazer aqui um ajustezinho da proximal novamente, sempre observando o término ali da peça, onde foi feito o planejamento para fechar o diastema aqui, que nós vamos fechar esse diastema com dentina. Sempre deixando a dentina com a superfície bem irregular. E com a borda bem fina. Caso a cerâmica venha desidratar novamente, vamos fazer aqui a hidratação dela através dos troquéis. Observando a espessura aqui da borda da dentina e a superfície, que deve ser uma superfície com irregularidades. Na distal desse lateral, onde nós temos um diastema um pouco maior, entre o lateral e o canino, a gente pode observar aqui uma quantidade um pouco maior também de dentina, já para ir fechando esse diastema com a dentina. Novamente lembrando aí
espessura da borda da dentina. Observar o posicionamento já do lóbulo mesial e do distal, seguindo o eixo axial da raiz. Então, dessa forma, nós vamos fazer aqui a segunda queima, ou a primeira queima, no caso de dentina, que a primeira queima nós fizemos, que é um wash, que já fizemos com dentina. E nessa segunda queima, uma queima de compensação, já anatomizando ou reanatomizando os elementos com dentina, seguindo a orientação aí da muralha. Vamos fazer essa queima. Essa queima nós vamos efetuar ela com 920 graus, ou seja, 30 graus a menos que a primeira queima.